as nações, que dissipa as trevas. Abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberemos quanto custou. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão.
É graça e é pela graça dele que nós estamos aqui. Boa noite, queridos. Amados, estavam sentindo falta do boa noite? Karina esqueceu de dar boa noite pra gente. Como assim? Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia do Senhor estejam sobre todos nós. Vamos cantar uma canção que fala que existe um rio que corre diretamente do trono de Deus. E esse rio é um rio que traz transformação, alegria, restauração, renovação, cura. Amém? Amém. Vamos cantar então, todos juntos? Peraí. A morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus. A morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. A morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus. A morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Aleluia, amém. Nós vivemos, queridos, pela fé, não pelo que vemos ou não pelas circunstâncias, mas pelo que cremos. E nós vamos cantar uma canção que declara isso, que o nosso Deus é grande quando Ele faz ou quando Ele não faz. Ele continua agindo, Ele continua tendo poder. Vamos declarar isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Todos juntos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele viveu, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Isso Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de
quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar luz, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu a morte, ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para gerar vida para cada um de nós. Vamos exaltar esse nome que está acima de todo. Morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora. A tumba está vazia. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível.
forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Senhor, o Senhor é poderoso e está acima de todos e de tudo. Tantas vezes, Senhor, nós olhamos ao nosso redor e vemos o mal nos cercar e ficamos tão abatidos, Senhor, tão desolados, tão desesperançados. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo e quando nós nos lembramos do Teu poder, o poder que venceu o maior poder dessa terra, que é a morte, nós entendemos que com o Senhor, firmados em Ti, nós podemos vencer também todas as coisas. Com a Tua ajuda, nós podemos vencer. Eu te agradeço, Senhor, pelo Teu poder. Eu te agradeço pela Tua grandeza. Eu te agradeço porque nós adoramos a um Deus vivo, santo, poderoso. Eu te agradeço, Senhor, porque enquanto este mundo está perdido, sem esperança, nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Graças a Ti, graças, graças, graças ao Senhor, nós estamos aqui. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada. Amém. Ei, agora sim. Graça e paz. Nós ainda estamos nesse momento de adoração, de louvor. É tão gostoso, não? Tão rico da presença do Senhor. Nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas e também o nosso momento de participação do compromisso que nós temos com essa campanha de missões nacionais. Nós estamos nesse mês de setembro. Está aqui a tela, prometi para os irmãos pela manhã, a QR Code e a chave Pix também, se você quiser a comodidade de estar contribuindo e também nos abençoando com a nossa campanha de missões por meio desta facilidade. Há um tempinho agora, enquanto ainda vamos cantar o louvor, para que você faça isso. Nós teremos agora à noite, daqui a pouco, logo no final do culto, uma cantina. A cantina não será para a campanha de missões, será para uma campanha para nossa igreja, para o apoio os projetos que a nossa igreja tem realizado. Nós temos aqui o projeto de jiu-jitsu, como os irmãos sabem, projeto de futebol, projeto de reforço escolar. E esses recursos da cantina serão para abençoar esses trabalhos que nós temos realizado na nossa igreja. Nós vamos cantar acompanhando o vídeo da campanha de missões nacionais. E enquanto estivermos cantando essa canção, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta e a sua oferta também da campanha. Só lembrando mais uma vez, se você trouxe esse dinheiro em espécie, valor em espécie, você pode colocar aí no envelope em branco na frente da sua cadeira. Só precisa anotar o valor e missões para que a gente possa fazer ali a administração correta, ou então apanhar ali atrás um envelope pardo escrito missões, que nós também vamos entender como uma oferta para missões. Se a sua oferta é dízimo ou uma oferta qualquer, não tem problema, é só você colocar ou então determinar a oferta para o que é, tá bom? Vamos então adorar ao Senhor com esse vídeo da campanha de missões. Enquanto estivermos acompanhando essa canção, você pode trazer aqui a oferta ao altar.
também com as cantinas missionárias, para que a gente possa alcançar o objetivo. Pastor, qual é o objetivo? O objetivo são 22 milhões de pessoas. Você pensou que eu ia falar valor? Não. O alvo, o objetivo são 22 milhões de pessoas. Todo valor, todo recurso que nós pudermos contribuir e enviar vai ser muito bem-vindo para que todas as frentes, para que os nossos missionários, para aqueles que estão no campo, para que os trabalhos que estamos realizando espalhados pelo Brasil por meio da nossa junta possa ser eficaz e alcançarmos esse objetivo. Mas agora sim, falando de valores, aquilo que nós temos estabelecido em nosso coração para esta campanha, R$6 mil, não é, irmã Zezé? R$6 mil. É a nossa contribuição, a contribuição da Igreja Batista do Parque Califórnia. Em nome de Jesus, nós vamos alcançar. Amém? Queria convidar aqui rapidamente a Stephanie, que vai dar também um aviso rápido. Lenita, fica de prontidão, vem aqui também nos ajudar, dando esse aviso muito especial para os trabalhos que vamos realizar nesses meses. Boa noite, irmãos. Como os irmãos sabem, no próximo sábado vamos ter o nosso Festival de Talentos. Próximo sábado, dia 27, às 7h30, aqui na nossa igreja. E nós contamos com a participação dos irmãos também nesse festival. É um evento da juventude, porém para toda a igreja, para envolver toda a igreja. Então você que tem um talento especial, pode vir fazer sua inscrição. A inscrição e a entrada é gratuita, mas aí tudo que a gente for arrecadar aqui, com os irmãos que vão vender os quitutes, vai ser para arrecadar dinheiro para o nosso retiro, para a ida dos nossos jovens ao retiro. E vai ser no próximo sábado. Então, quem não fez sua inscrição ainda, pode me procurar, mandar uma mensagem no meu número, para se inscrever, e aí manda o nome e o seu talento, tá bom? Então, conto com a participação de todos os irmãos. Boa noite, irmãos. Nosso congresso, o Congresso das Mulheres, 25 e 26 de outubro. Qual o tema? Lapidadas, lapidadas. Vai ser uma bênção, já estamos com toda a programação, a irmã Cíntia está agilizando tudo. Nossa camisa das lapidadas ali, ó. A nossa camisa R$ 37,00. A irmã Carol, o Pix vai ser o dela, para fazermos todo esse investimento, para termos um trabalho maravilhoso. Vai estar conosco a irmã Karina Lucena. Ela é da Igreja Batista do Flamboyant. Ela e seu esposo estarão aqui conosco. Então, irmãos, já podemos convidar, já podemos estar colocando à frente aí esse convite as nossas irmãs para estarem aqui presentes, 25 e 26 de outubro, lapidadas. E vai ser uma bênção, vai ser uma grande bênção o trabalho das mulheres da nossa igreja, e também o trabalho de semana que vem, sábado. Estou vendo um movimento grande, irmãos, aí nos bastidores, sobre o Festival de Talentos da semana que vem. Eu nem vou perguntar quem é que está inscrito no festival, porque eu sei que quase a igreja toda está inscrita no festival. Lá, a Steph está balançando a cabeça, é sério, quase a igreja toda. Cada instante eu descubro aí um talento novo de alguém que vai apresentar alguma coisa. E vai ser uma bênção, meus irmãos. Sábado que vem, igreja em peso aqui, à noite, 19h30, para esse trabalho nosso. Nós vendemos hoje pela manhã um pudim de pote. Você perdeu sua mãe? Acha ela, cara, que eu não posso ficar sem ela, não. Acha ela lá. Eu já quero chamar as crianças aqui para frente, que nós vamos orar com elas também. Tivemos vendendo aqui o pudim, e o pudim foi um sucesso. Em poucos minutos acabaram tudo. Eu não sei se é porque o pessoal gosta muito de doce ou porque o pessoal gosta muito de contribuir, ou se é as duas coisas. Amém? As crianças estão aqui já preparadas para orar, mas eu queria conhecer os visitantes que estão conosco nessa noite.
nossa irmã ali que nos visita, que já quase não é mais visita também, que tem estado conosco aqui, mas um abraço nela aqui, alguém que estiver por perto, nos abençoando. Meus irmãos, abraço a minha irmã aqui, ali também, da família da Lucinha ali. Fica de pé, minha querida. Muito bom recebê-los aqui. O Thomas achou a mãe dele. Graças a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos falar com o Senhor. Deus bondoso, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que nessa noite nós temos de estarmos juntos com o Senhor, de podermos celebrar, louvar ao Senhor, como louvamos aqui, a plenos pulmões, com os corações gratos, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Na verdade, o Senhor conhece, ó Pai, a motivação do nosso coração nessa noite e como nós entramos nesse lugar. Mas tudo aqui, ó Deus, tudo o que está acontecendo é para a glória do Seu nome, porque é culto que prestamos a Ti. E por isso, em nome de Jesus, ó Deus, cala o nosso coração, cala a nossa mente, cala o nosso eu, nossa vontade e as nossas preocupações, para que em tudo, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração esteja quedado ao Seu altar, diante de Ti, para que nós possamos ouvir a Sua voz. Não apenas nós que estamos aqui, mas também as nossas crianças, que estarão sendo ministradas pelos nossos irmãos e irmãs do Ministério Infantil ali embaixo. Que o mover do Seu Santo Espírito seja poderoso aqui, mas ali também, Senhor. Tocando o coração deles, ó Deus, trabalhando, ó Deus, movendo no coração deles, ensinando-os, ó Pai, a guardar, a Te honrar, a Te servir e Te amar. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Meus irmãos, gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Jó, capítulo 16, versos de 1 a 5. Jó 16, de 1 a 5. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca acabarão? O que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los como belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Meus irmãos, nós estamos nessa sequência de reflexões no livro de Jó, nessa temática, nessa série, a pedagogia do sofrimento. E nós temos visto que o sofrimento é uma experiência, nós poderíamos dizer, universal. Uma experiência universal. Mas em que sentido? O sofrimento não é algo que você vive na sua vida, em alguns momentos da sua vida, talvez agora, nesse instante, ou quem sabe já viveu um sofrimento, uma angústia terrível. Na verdade, o sofrimento é uma experiência que todos nós vivemos em algum momento da nossa vida, ou estamos vivendo, ou viveremos. Isso não temos como discutir, nós não temos como negar. E nesse sentido, o sofrimento é uma experiência universal. Em todo o tempo, desde que o mundo mudou, desde que o homem caiu, que a queda se tornou uma realidade na vida humana, nós vivemos essa experiência como uma realidade que nos confronta e nos mostra a nossa fragilidade.
Na sequência do texto de Jó que nós estamos estudando, nós vimos na primeira reflexão, na leitura logo do primeiro capítulo, nas palavras de Jó, a sua condição humana, de alguém que vive o sofrimento e traz nos seus lábios o lamento da alma. Nós vimos na semana passada que isso não é algo que nós devemos negar ou evitar, ao contrário disso. Mas você já percebeu que quando nós estamos vivendo momentos de sofrimento, de luto, sempre temos pessoas que procuram nos consolar, não é verdade? Sim ou não? É verdade. Às vezes nós procuramos o consolo, sentimos a necessidade de um consolo, de um abraço, de um afago, de uma palavra, e nós buscamos. Outras, nós simplesmente não buscamos, mas pessoas vêm a nós para prestar ou proporcionar esse alento ao nosso coração. Ou seja, nós temos consoladores, graças a Deus por isso. Mas nós também temos a experiência, e certamente você já teve a experiência, de alguém que tentou te consolar, mas não foi muito bem sucedido na tarefa. Não soube, falou que não devia, não é? Olhou de uma maneira um tanto quanto estranha, questionou o seu sofrimento. Nessa noite, diante dessa temática que tem sido para nós algo tão real, tão comum e tão importante para a nossa reflexão, a pedagogia do sofrimento, hoje eu queria compartilhar com os irmãos acerca das vozes que nos consolam. As vozes que nos consolam. No texto que nós lemos aqui agora, de Jó 16, versículos de 1 a 5, Jó está dando uma resposta para 3 amigos que vieram consolá-lo. 3 homens do convívio dele, pessoas que partilham da sua amizade, Elifaz, Bildade, Zofar, os amigos de Jó, que se encontram com ele com a intenção de consolar, mas o texto mostra que na verdade eles foram mal sucedidos nesse consolo. O texto, não que nós lemos, mas o contexto todo, porque são vários capítulos que vão tratar sobre isso, então estou dando um resumo sobre isso. Os contextos ao redor do capítulo 16 que nós acabamos de ler, vai mostrar que os 3 amigos de Jó, esses amigos íntimos que ele tinha, foram até ele e passaram 7 dias e 7 noites ao redor dele, calados, em silêncio, apenas presentes, apenas sentado ao lado, ouvindo o gemido de Jó, ouvindo o lamento de Jó, ouvindo os questionamentos de Jó, mas todos calados. Mas o texto bíblico, nos contextos, vão mostrar que um após o outro quebram o silêncio e começam a falar com Jó, e começam então a tentar consolar Jó, mas muito incapazes disso, acabam trazendo mais peso ao coração de Jó. E nesse sentido, o texto que nós acabamos de ler, de Jó 16, de 1 a 5, é quando Jó diz: chega, parem com isso. Trocando em miúdos, falando no português dos nossos dias, Jó diz assim: se eu dependesse do conselho de vocês, eu estava perdido. Na verdade, se vocês estivessem no meu lugar e eu pudesse consolá-los, eu faria melhor. Essas são as palavras de Jó. Mas para nossa reflexão nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o que aqueles rapazes, aqueles homens, aqueles amigos falaram para Jó, que trouxeram tanto peso ao coração ao invés de consolo, tanto peso ao coração de Jó ao invés de alento,
a sua alma. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia novamente em Jó, mas agora no capítulo 4, versículos 7 a 9, e depois o capítulo 5, apenas o versículo 17. Capítulo 4, 7 a 9, depois o capítulo 15, apenas o versículo 17. No capítulo 4 nós lemos assim: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os inimigos sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Agora, por gentileza, o capítulo 5, versículo 17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Essas palavras que nós acabamos de ler no capítulo 4, versículo 7 a 9, e no capítulo 5, verso 17, são palavras do amigo Elifaz. Esse amigo que se apresentou para Jó e foi um daqueles que estavam durante 7 dias e 7 noites ao redor de Jó em silêncio. Elifaz então quebra o seu silêncio e, de uma maneira muito eficaz, ele baseia o seu argumento em uma teologia de causa e efeito. O que ele diz para Jó é o seguinte: se você está passando por isso que você está passando, é porque você fez alguma coisa de errado. Quem planta, colhe. Jó, o que aconteceu? O que você fez? Ele questiona a inocência de Jó. Ele lembra, ou tenta lembrar a Jó, ou trazer a memória de Jó, aonde ele caiu, para que Deus viesse com juízo sobre ele. A teologia desse amigo de Jó, de certa forma, ela está correta, porque de fato o que nós plantamos, a Bíblia diz isso. A teologia dele, de certa forma, não está errada, porque, de fato, o pecado traz consequências na nossa vida. Aquilo que nós praticamos na nossa vida traz resultados, ou positivos ou negativos. Não há nenhum problema com o que ele falou para Jó. O problema está em o momento em que ele falou para Jó. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário, quando eu fui chamado para ir para o seminário, e eu me encontrei com um amigo missionário e compartilhei com ele meu desejo de ir para o seminário, fazer o seminário, me tornar pastor. E ele me deu uma orientação. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse: cuidado. Presta atenção, quem é que chega para um amigo e diz assim: meu irmão, um missionário, meu irmão, Deus tem me chamado para ser pastor, eu tenho sentido isso de maneira muito forte no meu coração, e eu quero estudar, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. O que um amigo missionário diria para você? Dava um abraço forte, não é verdade? Um abraço forte, caloroso, e diga assim: que maravilha, eu estou com você, meu irmão. Deus vai te usar poderosamente, vai te usar fervorosamente. Certamente é isso que nós faríamos. Mas esse amigo disse assim para mim: cuidado. E aí quando ele falou cuidado, eu fiquei: cuidado com o quê? Acendeu a luzinha de alerta. Ele disse: cuidado com o seminário. Cuide de pessoas. Não vire um monstrinho da teologia. Não deixe que o conhecimento tome não apenas a sua mente e o seu coração, para que tudo o que você entenda do ministério pastoral seja apenas a teologia. O que ele disse para mim é: cuidado, o chamado pastoral é para pessoas, não para conhecimento. E aquilo me chamou a atenção, e eu trouxe aquilo durante todos os anos do meu ministério, da minha caminhada no seminário e para o meu ministério. Porque o que ele falou tinha completa razão. Há um grande risco, e eu vejo isso muito comum acontecer. O Márcio está aqui, último anista de seminário
nosso irmão Márcio, que pregou agora pela manhã, ele sabe como eles entram e ele sabe como saem. Entram todos eufóricos, no meio do caminho, cheio de conhecimento, que um peito inflado, já se acha um teólogo. É ou não é, Márcio? E no final, não é nem um pastor, é um doutor que está se formando. Olha para as pessoas como quem diz assim: vocês são de uma classe inferior, porque agora eu sou um teólogo. Muitos são até telólogo, não teólogo, mas muitos caem nessa armadilha. E aquela orientação do aquele meu amigo foi marcante para a minha vida, porque o chamado teológico, o chamado pastoral é para pessoas, mas não apenas pastoral. Nós somos chamados para pessoas. Pastor, eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho chamado para ser ministro, missionário, eu não tenho chamado para ser professor de escola bíblica dominical, mas você tem um chamado para pessoas. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Eu fui chamado para ser líder, eu sou líder da minha igreja, líder de qualquer coisa. Você é líder não de uma instituição, não de uma organização ou de um título, você é líder de pessoas, e pessoas são mais importantes do que organizações, eventos ou qualquer outra coisa. Aquele homem, aquele amigo de Jó, ele era um homem certamente de muito conhecimento teológico, porque ele chega então para Jó e diz: Jó, a teologia diz que se você está passando pela luta que está passando, então você fez algo de errado com Deus, então Deus está te punindo. Ele não olhou para Jó com a graça, com a misericórdia de quem olha para o caído e vê a necessidade de ser ele a mão erguida a sustentar. E isso nós podemos aplicar à nossa vida, meus irmãos, porque em algum momento ou seremos consolados, ou em algum momento nós consolaremos. E nós temos o hábito de ter essa interpretação dessa lógica de causa e efeito, simplória. Se está acontecendo alguma coisa, é porque alguma coisa ele fez. Seja sincero. Você já pensou dessa maneira? Você já olhou para alguém sofrendo, passando por uma luta, e não pensou assim, talvez? Eu tenho certeza que em algum momento você já pensou assim, porque é inerente a nós. Nós temos esse pensamento fragmentado da relação humana e da relação afetiva e da relação emocional, onde olhamos para pessoas e muitas vezes abandonamos a graça, deixamos a graça de lado, para até nos sentirmos muitas vezes superiores. Eu estou bem, você está mal. Eu estou andando bem com Deus, você está fazendo alguma coisa de errado. Nós somos assim. É assim que muitas vezes nós fazemos com que a nossa voz ecoa no coração de pessoas caídas, de pessoas necessitadas, de pessoas que precisam do consolo. Esse pensamento nos leva a julgar o sofredor, a culpá-lo por sua dor e a nos distanciar da empatia genuína, pois nós acreditamos que se pessoas sofrem, elas devem ter feito alguma coisa para merecer. Mas nós nos esquecemos, irmãos, que o sofrimento é algo muito complexo. Eu poderia chamar de um mistério do sofrimento. É algo muito complexo. Quem pode dizer que alguém está passando por algum problema porque fez algo e Deus está pesando a sua mão? Quero lembrar de um texto bíblico que é bastante interessante, se eu não me engano, no Evangelho de João capítulo 9. Jesus está com seus discípulos e há um cego. E aí então os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E olha a resposta de Jesus: ninguém pecou. O que acomete a ele, ou seja, a sua cegueira, é para que a glória de Deus se manifeste. Eles não entenderam nada.
Porque a cultura judaica era uma cultura de causa e efeito. Era uma cultura que acreditava que se alguém sofre é porque merece. Então Jesus quebra essa cultura, essa teologia desgraçada, cospe no chão, faz uma lama, desculpa gente, nojenta, passa no olho do cego, manda ele se lavar no tanque de Siloé, ele é curado, e a glória de Deus se manifesta. As pessoas perguntam, mas não é aquele cara que era cego? Alguns diziam assim, não, ele parece com ele, mas não é não, porque ele está vendo, não, ele é sim, e ele diz, sou eu sim. Quem fez isso com você? Foi Jesus. Levam ele então para os fariseus. Olha só o propósito de Deus nas coisas. É para que a glória de Deus se manifeste, é para que o nome dele seja exaltado, é para que se mostre que há um Deus que ainda cura. A enfermidade daquele homem, o seu sofrimento de anos e anos e anos, não foi por causa de pecado, não foi porque ele merece, foi simplesmente para que no momento certo, Deus mostrasse o seu poder e a sua glória, e seja testemunha em Jerusalém, para que o seu nome seja crível. Percebam então, que o sofrimento é muito mais complexo do que uma ideia de que alguém fez alguma coisa e por isso sofre. O Senhor tem propósitos que nós não entendemos. E talvez você esteja passando por um sofrimento, uma luta no seu coração, e como Jó se pergunta, por quê, por quê, por quê? Vamos mudar a pergunta. Não por quê, para quê? Para quê é a pergunta certa? Qual é o propósito disso? Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu e você não entendemos, meus irmãos. Eu e você não entendemos. Eu li essa semana um caso aqui em Campos, que aconteceu. Na verdade eu li algum tempo atrás, e me veio novamente nas redes sociais esse caso, que talvez você tenha ouvido. Uma moça, perfeita, saudável, que foi para o hospital. Agora eu não me lembro em qual circunstância. Ela teve uma asepsia, não sei exatamente o que foi, e em coma, os médicos decidiram amputar os seus membros superiores e os seus membros inferiores. Ela entrou no hospital acordada e perfeita. Ela sai do hospital sem as mãos e sem os pés. E eu me coloquei no lugar daquela moça. Quantos porquês vieram à minha mente? Por quê? Por quê? Por quê? Me colocando no lugar dela, pensando estar como ela naquela situação. Por quê? Por quê? Nós não entendemos os desígnios de Deus, nós não entendemos os propósitos de Deus, mas é certo que Deus tem no mistério do sofrimento algum propósito. E eu gosto de crer que sempre é para que nós nos despertemos para alguma coisa. Há uma expressão que eu li, pesquisando, estudando um pouco sobre esse tema, o desmamar do mundo vão. Às vezes nós somos pessoas tão ensimesmadas, às vezes nós somos pessoas que acham que somos a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito, a bolacha do pacote, e Deus vai lá e dá uma foiçada, para despertar, a gente desmamar desse mundo que a gente vive, que é uma grande ilusão, e a gente parar e olhar para Deus agora com outro propósito. E quando eu olho para Jó, eu vejo isso acontecer. Um despertar. Nós vamos falar sobre isso na última reflexão, mas como spoiler, foi só nesse momento, ou no momento de a profunda reflexão de Jó sobre a sua condição no sofrimento, é que ele declara no final do seu livro: antes eu te conhecia, te ouvi falar. Agora eu pergunto aos irmãos, quanto tempo Jó viveria uma relação com Deus de apenas ouvir falar, não fosse o sofrimento que ele vivenciou? Para as palavras mudarem, a frase ser diferente. Mas agora, os meus olhos te veem. Quando nós nos deparamos com o sofrimento, seja em nossa própria vida ou na vida de outros,
Nós precisamos resistir à tentação de aplicar essas fórmulas teológicas simplistas. Alguma coisa eu fiz, ou alguém dizer, alguma coisa ele fez. Nós precisamos lembrar da complexidade da própria vida e o ministério de Jesus, que em vez de julgar ou culpar, nós possamos ter a compaixão do Senhor Jesus, ao olhar para aquele homem cego e dizer, ninguém pecou, nem ele, nem os pais dele. A glória de Deus será manifesta. Meu irmão, quero falar uma coisa para você e preste bem atenção. Feche os seus ouvidos para as vozes que não te consolam. E aqui eu não estou falando de passar a mão na sua cabeça. Preste atenção, às vezes nós passamos por lutas, nós passamos por dissabores e adversidades, e a gente corre para alguém para ser afagado. É verdade isso. É verdade isso. Eu mesmo já vivi isso. Uma traição, um sofrimento. Viu o que aquela pessoa fez comigo? O que? Ele fez isso comigo. Ele me fez sofrer. E alguém vira para você, vem cá. Poxa vida, ele não podia ter feito. Você está procurando alguém para afagar o seu coração. Foge dessas vozes. Foge dessas vozes. Essas vozes não consolam. Essas vozes muitas vezes nos enganam. Foge das vozes que te acusam. E aqui eu não estou te falando para você, mais uma vez, buscar afago do coração. Não. Reconheça quem você é. Mas entenda que o desejo de Deus nunca é impor sobre nós um sofrimento, uma dor, para o nosso sofrimento, mas tão somente para o nosso crescimento. Esse amigo de Jó estava completamente equivocado, Elifaz. Mas essa passagem nos ensina que nós devemos permitir que o sofrimento nos leve a uma compreensão mais profunda da soberania de Deus, da sabedoria de Deus e dos seus propósitos. Agora em um outro capítulo, Jó, capítulo 8, versos 4 a 6 e depois o verso 20. Melhor, Jó 8, do 1 a 6 e depois o verso 20. Nós vamos ler assim: então Bildade de Suá respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Vamos ao 20. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Se Elifaz, o primeiro amigo, trouxe um peso ao coração de Jó, trazendo um conceito teológico, sim, certo, mas sem a graça, nós podemos dizer que Bildade foi mais além. Bildade lançou sobre Jó uma culpa, e pesada. Imagina, Jó, com todo o sofrimento que ele estava tendo, não apenas de perder seus bens e a sua saúde, mas principalmente seus filhos. Ouvi de um amigo, olha, os seus filhos estão pagando pelos erros que eles cometeram. Eles foram mortos da maneira que foram mortos, porque eles também erraram. Veja, se coloca no lugar de Jó agora. Infringido de um sofrimento latente, profundo, com a alma dolorida, ainda ouve do seu segundo amigo que os próprios filhos morreram porque foram igual ao pai. Então Bildade de Suá respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Olha o que ele está dizendo para Jó, orgulhoso. Até quando você vai dar desculpas? Até quando você vai estar dizendo que Deus está errado e você está certo? Até quando você vai dizer que na verdade você é uma grande vítima?
Bildade está falando isso para Jó, tentando mostrar para Jó que não apenas ele era merecedor, mas agora com todas as letras, declare, diga qual é o seu pecado, Jó. Ele vai mais além, meus irmãos. Ele impõe a Jó agora um sofrimento muito maior. Mas é muito importante. Será que é Flamengo ou Vasco? Deixa para lá. Meus irmãos, preste atenção. Nesse sentido, nós começamos a perceber que Jó, como justo que o próprio capítulo 1 mostra, ali onde Deus diz para Satanás: vê o meu servo Jó, homem justo, fiel, se aparta do mal. Jó sabia da integridade do seu coração. Agora imagina um homem que sabe que não fez nada para merecer o que estava vivenciando, experimentando, ouvir de seu amigo não apenas que é fato, o que plantamos colhemos, mas além disso, você sabe que você fez errado. Mas a nossa natureza, como pessoas caídas, nós buscamos sempre por justiça. Mas a nossa justiça sempre ela é distorcida. O profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícias. Mas perceba o quanto nós necessitamos, quando vemos alguém sofrendo na nossa mente pecaminosa, rapidamente buscar essa relação de causa e efeito. É muito mais fácil observar e extrair a culpa de alguém do que olhar para alguém necessitado e ver nele algum tipo de justiça. Nós somos assim. É o tal do ditado popular de chutar cachorro morto. Eu não estou dizendo que isso é geral, meus irmãos, mas é a nossa tendência como seres humanos, de buscar fazermos essa reflexão de uma justiça que muitas vezes não é a verdade. Certa ocasião Jesus estava com seus discípulos e os homens da justiça de Israel se apresentam a Jesus como uma mulher e jogam essa mulher diante de Jesus, jogam. Eu tento imaginar a cena, pegando pelo braço e jogando aquela mulher aos pés de Jesus. Ela cai no chão pedregoso. Então eles dizem: olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz para apedrejá-la. O que o Senhor diz? Qual é a sua reflexão? O que o Senhor nos instrui a fazer? Ali Jesus está diante da justiça dos homens. Eles declaram isso. A lei diz que devemos matá-la apedrejada. E eles ainda se apropriam de uma figura usada por Deus, Moisés. A lei de Moisés, o Senhor vai negar isso? Diz que ela deve morrer, apedrejada por nós, os detentores da justiça. O que o Senhor diz? Então nós conhecemos o texto bíblico. Jesus, ele se abaixa, como quem escreve no chão. E um dos maiores mistérios da humanidade é saber o que Jesus escrevia no chão. E Jesus responde a eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente conhece também a história, um a um, pouco a pouco, foram se dissipando os acusadores. Jesus não passa pano naquela mulher. Jesus confronta aquela mulher. Primeiro ele pergunta: onde estão os seus acusadores? Não vejo mais ninguém. Eles foram embora. Jesus diz: eu também não te condeno. Vá e
não peques. Jesus não passou pano nessa mulher. Há uma grande lapso aqui da gente dizer se ela foi pega em pecado, se ela não foi pega em pecado, se era um engano dos fariseus, se não era um engano dos fariseus, se quando Jesus disse vai não peques mais, ele falava sobre o adultério, ou simplesmente pela condição pecadora dela, nós não sabemos. Mas o que fica para nós como reflexão dessa passagem é em detrimento daquilo que esse amigo de Jó fala para Jó, é sobre a justiça que não é nossa, é uma justiça de Deus. Ele se coloca como juiz diante de Jó. Jó, para com isso, para com a sua autodefesa, para de mentir, para de enganar, para de varrer para debaixo do tapete os seus erros. Você não sabe que se você arrepender-se, e se você se dobrar diante do Senhor, Ele não te exaltará? Aquele homem não sabia da condição de Jó, ele não podia ler o coração de Jó, ele não podia conhecer o íntimo de Jó, ele não sabia que Jó de fato era justo ou injusto, ele simplesmente lançou sobre Jó um juízo. Quantas vezes nós não fazíamos assim também, meus irmãos? Quantas vezes nós também não julgamos as pessoas? Há uma anedota dizendo, imagine alguém nadando num rio e de repente a correnteza leva aquela pessoa e aquela pessoa começa a se debater pedindo ajuda. Socorro, socorro, eu vou me afogar, eu vou morrer. Então ele passa por debaixo de uma ponte e alguém está lá, conhecia aquela pessoa e diz assim: o que está acontecendo? Por que você foi nadar no rio? Você não sabe nadar, olha o que vai acontecer com você, você vai morrer, você não deveria estar aí, você não deveria ter nadado nesse rio. E aquela pessoa simplesmente gritando: me ajuda, me ajuda, e a outra pessoa simplesmente dizendo: olha o que vai acontecer com você, mas sem erguer a mão para ajudar. Parece uma coisa tão fora de lógica e sem sentido, mas preste atenção, é exatamente isso que Bildade está fazendo com Jó. Afogado no seu sofrimento e na sua angústia, ele, ao invés de lançar uma boia de graça e misericórdia e de consolo, ele diz: está vendo? Você vai afogar-se nos seus sofrimentos por causa do pecado que você não quer abandonar, que você não quer deixar. Quando nós nos deparamos com sofrimento, precisamos resistir à tentação de julgar as pessoas. Algum tempo atrás eu ouvi alguém que viveu condição de rua, viveu na rua e conseguiu sair da rua, se reabilitar e se tornar-se uma pessoa bem-sucedida. E eu ouvi da boca dela dizendo: eu tenho grande dificuldade quando eu estou na rua e alguém vem me pedir alguma coisa, porque se eu conseguir, por que ela não consegue? Quando eu ouvi isso, eu achei uma coisa tão absurda, porque deveria ser exatamente o contrário. Não, pense, eu vivi rua, eu vivi a luta, meus irmãos, nós precisamos olhar para o caído e ver nele a condição de uma restauração, que talvez sejamos nós os que podem fazê-lo. Mas eu queria ler o outro texto com os irmãos, também em Jó. Agora Jó 11, 13
a 19. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as suas mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se e serás firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgante que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitas preocupações a seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Agora o último amigo se apresenta a Jó e quebra o seu silêncio, e Zofar, o terceiro amigo, ele é mais contundente na sua repreensão. Ele acusa Jó da presunção e desafia a se arrepender e a restaurar-se. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Então levantarás o teu rosto sem mácula e serás firme e não temerás. Perceba que agora o último amigo lança pá de cal sobre Jó e o seu sofrimento. A ideia que nos traz agora com as palavras de Zofar é que a nossa natureza, nós como seres humanos, nós buscamos a segurança e o conforto. E mais uma vez, numa relação de causa e efeito, nós percebemos muito essa teologia que temos vivido hoje, que temos visto hoje, a teologia da prosperidade, que diz: olha, conserta-se com Deus para que Ele possa te proporcionar as bênçãos. Nós ouvimos muito, e certamente você já ouviu essa expressão: nós somos cabeça, nós não somos cauda. Isso é uma reflexão, isso é uma palavra que ouvimos em geral, e as pessoas dizem por aí, justamente nessa condição em que todo o sofrimento que a gente vive é sinônimo de desgraça da parte de Deus. Todo sofrimento, e por que sofremos, ou se nós temos escassez, é porque nós não estamos andando fiéis com Deus. Se você for fiel com Deus, segundo o último amigo Zofar, você não vai passar por dificuldades, você não vai passar por lutas, você não vai passar por faltas. A falta e a luta, a dificuldade, a adversidade que você está vivendo é sinônimo da sua falta de fé. Meus irmãos, eu não vejo nesse texto de Jó uma atitude de falta de fé de Jó. Ao contrário disso, lá no capítulo 1 que nós lemos, é que Jó sacrificava em favor dos seus filhos. Os seus filhos costumavam a dar festas e banquetes e chamarem, convidarem os seus irmãos e irmãs para estarem juntos, em comunhão familiar. E Jó pensava: vai que um dos meus filhos exagera um pouco nas festas, toma um pouco mais além de vinho, vai que um ou outro fala alguma coisa que não deveria falar, então vamos fazer o seguinte: eu vou sacrificar a Deus em favor dos meus filhos. Jó era um homem de fé. Jó era um homem temente a Deus, e não é eu que estou dizendo, na verdade, Deus dá esse testemunho sobre ele. Deus dá esse testemunho sobre ele. Então Zofar agora, no alto de todo o seu conhecimento teológico, no alto de todo o seu conhecimento de vida, diz: olha, você perdeu casas, você perdeu bens, você perdeu possessões, você perdeu rebanhos, você perdeu a sua saúde, você perdeu os seus filhos, você perdeu tudo material. Você não é um homem de fé. Meus irmãos, não caiam nessa mentira, não caiam nessa falácia, não caiam nesse engano. O que temos e possuímos não está relacionado à nossa fé.
Preste atenção nisso. Na verdade, como o próprio Senhor disse, é muito mais fácil quem tem e possui abandonar o caminho dele do que não tem. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus disse isso. Quão difícil é. Diante daquele homem, o jovem rico conhecido nas Escrituras, aquele homem queria a eternidade, mas de lábios, não de coração. Jesus o confronta, então vai, vende os teus bens, entrega aos pobres e vem e me segue. Não, eu não posso fazer isso. E aí Jesus, o texto bíblico diz, ele tinha muitas possessões, então ele abandona Jesus, ele esquece o que disse, ele some no meio da multidão, porque na verdade, para ele, fé e ter fé e obter eram coisas que estavam associadas e não podiam se dividir. Imagina você um treinador que promete aos seus atletas que se eles treinarem duro, nunca sentirão dor ou cansaço, sempre vencerão. Isso é uma mentira. Nós sabemos que para um atleta de alto nível ser um medalhista ou estar no ponto mais alto do pódio, nós sabemos que ele passa por lutas, ele passa por sofrimento, ele passa por dores, noites insones, dores no corpo para alcançar o objetivo. É uma mentira. Nós estamos também, trilhando uma caminhada, uma jornada para a eternidade. E nesta caminhada, qualquer um que disser para você, você não pode passar por luta se você for um filho de Deus, é uma mentira, porque Jesus disse o contrário. Jesus disse, no mundo vocês vão ter sofrimentos, aflições, mas serão vencedores se estiverem firmes comigo. O texto de Apocalipse diz ao anjo da igreja, escrevo, aquele que foi fiel até o fim, o darei comer do fruto da árvore da vida. Jesus declara aos seus discípulos, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A caminhada para a eternidade, que é a nossa medalha, é a nossa coroa, é o nosso prêmio da eternidade, o prêmio eterno, ele vem com lutas, sofrimentos, dissabores, adversidades, angústias, e isso nós não podemos rejeitar, se nós queremos ser vitoriosos. Jó se enfurece, depois de ouvir os seus amigos, e diz, chega de tanta baboseira, chega de tanta mentira, chega de tanto absurdo. Isso não é consolo, isso é carnalidade, isso é juízo de homens, isso é engano, isso é um coração cheio de si. Meus irmãos, nesse episódio de Jó com seus amigos, esses amigos representam as vozes que nós precisamos calar no nosso coração. Essas vozes, na verdade, se apresentam para nós sim como uma pedagogia, a pedagogia do sofrimento, mas ao contrário, para nos fazermos refletir que quanto peso nós carregamos para além das nossas adversidades, porque você já ouviu isso no seu coração. Você está sofrendo porque você merece. Você está sofrendo porque você merece. Você perdeu o que você tem porque você não tem fé. Você já ouviu isso? Mas a pedagogia do sofrimento em Jó nos mostra uma outra reflexão. A de que a graça, ela é mais importante do que a teologia, segundo o que disse o primeiro amigo de Jó. De que a misericórdia de Deus nos alcança mesmo na nossa culpa. Mesmo na nossa culpa. Porque todos nós somos culpáveis diante do Senhor. Porque a nossa esperança
não está nas coisas, nos bens. Não está nas bênçãos de Deus. Está no Deus das bênçãos. E eu vou repetir o que já falei em algumas reflexões. Irmãos, a vida é um processo. A vida é um processo. Nós estamos numa caminhada. A verdade é que nós não gostamos do processo, porque às vezes o processo dói. Às vezes o processo incomoda, o processo machuca. Mas o processo é necessário. Nós não podemos querer chegar e alcançar no ponto final, ou termos somente as bênçãos, sem ignorar processos. E é um desafio para nós olharmos para o texto de Jó, para esse livro. É um desafio para nós pensarmos na pedagogia do sofrimento exatamente como isso, um processo. E cada um de nós tem um processo. Somos diferentes. Somos pessoas que pensam, que vivem, que experimentam a vida de maneira diferente. Eu sou professor, nós temos uma igreja de professores. Nenhuma classe com 10, 15, 20, 30 alunos, todos os alunos são iguais, não existe isso. Cada um deles tem um processo. Cada um deles desenvolve-se de maneira diferente. Cada um deles vive a experiência diferente. Você não pode olhar para o seu lado, olhar para alguém e comparar-se a essa pessoa, dizendo ela é melhor ou ela é pior, porque o sofrimento dela é menor ou pior do que o seu. Ela tão somente tem um processo diferente do seu. O meu processo é diferente do seu. Mas estamos nesse processo. E eu queria te fazer refletir nessa noite sobre este processo, ignorando talvez as vozes que ou afagam o seu coração ou te julgam pela experiência que você está vivendo, ou que você já viveu, algo que você já experimentou. Meus irmãos, Jó, nesse instante que ouve seus amigos, ele obviamente se questiona. Será que eu sou merecedor de fato sobre tudo que tenho vivido, tenho experimentado? E talvez nessa noite você também esteja vivendo isso. Quem sabe tendo ouvido vozes que até com muito bom intento tentaram te consolar, mas não foram capazes. Eu quero desafiar você a fechar os seus ouvidos para as vozes e olhar para o que Deus quer fazer na sua vida por meio da sua experiência, da sua dor, do seu sofrimento, da sua experiência. Queria que você fechasse os seus olhos para que nós pudéssemos orar e você colocasse a sua vida diante do Senhor agora, calando todas as vozes ao seu redor, apenas se submetendo ao senhorio do Senhor, da sua autoridade e da sua soberania. Deus glorioso, nós, diante dessa palavra, passamos a refletir sobre a nossa vida e a nossa experiência. A exemplo desse personagem, que é um personagem tão emblemático na sua palavra, Jó, que nos mostra como um homem pode chegar até a mais profundo sentimento, sensação de dor e sofrimento, mas ainda assim sentir o consolo do Senhor. Nós, por nós mesmos, nós não somos capazes
de consolar ao nosso próprio coração, ou mesmo até aos outros, porque o consolo é do seu Espírito na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, que traz cura aos nossos sentimentos. Senhor, em nome de Jesus, com seu Espírito agora, Deus, visita os nossos irmãos, que diante dessa palavra, Deus, passam a refletir sobre si próprios, das suas dores, das suas lutas, das suas faltas. Nos ajuda, Senhor, a entender que vivemos um processo, estamos participando nessa vida, estamos vivendo a nossa vida, mas vivendo um processo, onde o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos curando, o Senhor está nos tratando, ou quem sabe por meio de nós, assim como aquele cego, foi instrumento para que a sua glória se manifestasse. Quantas pessoas em Israel se renderam a Cristo, quando viram o testemunho de um cego que voltou a ver. Quem sabe, ó Deus, por meio do sofrimento de algum de nós, o Senhor não esteja querendo alcançar alguém ao nosso redor, por meio daquilo que o Senhor vai fazer, da construção que o Senhor está realizando em cada um de nós. São seus propósitos eternos que nós não conseguimos entender, mas precisamos nos submeter. Move isso em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos, para a glória do seu santo nome. Amém.